Gente, a gente vai esperar só mais uns 3 minutos, mais ou menos, que a gente começa, tá certo? Como é que pode? Pronto, eu acho que a gente já pode começar, Milena, tá certo? Eu vou começar e depois tu quer se apresentar logo, então? Não, acho que tem algumas caras conhecidas, né? Que o pessoal deve conhecer a gente nas bancadas, mas meu nome é Milena, sou da 145 e vocês devem me conhecer lá das bancadas de anatomia. Aí é isso, meu nome é Eduardo também, eu acho que a maioria já me conhece também, mas não conhece, está conhecendo agora, tá certo? Basicamente, a gente vai dar essa aula que é vasos sanguíneos axiais, e a gente vai dividir em duas partes, que é a parte torácica abdominal, que é essa aqui, e a parte superior, da cabeça e pescoço. Eu vou ficar com essa parte torácica aqui, tá certo? E a gente vai começar agora. Gente, tá, vamos primeiro lembrar um pouco da parte de fisiologia. Então, primeiro a gente quer mostrar para vocês a diferença entre artérias e veias. As artérias, como vocês devem ter aprendido, ou se não, estão aprendendo agora, elas são um território de alta pressão, porque ela sai diretamente do coração e vai seguindo o fluxo, diminuindo a pressão conforme vai passando da artéria para a veia. Então, por isso, ela tem uma camada muscular mais desenvolvida para suportar essa alta pressão, enquanto que as veias vão ser um território de baixa pressão e elas vão ter a presença de válvulas aqui. Enfim, é só para dar uma relembrada. A gente também está lembrando a vocês um pouco das duas circulações que existem, né? Tem a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é aquela circulação pulmonar, que o sangue volta até o átrio direito do corpo, vai para o ventrículo direito e vai para as artérias pulmonares, onde sofre a hematose nos pulmões e volta pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e segue a circulação sistêmica, que é chamada de grande circulação, retornando pelas veias até o átrio direito e continuando esse fluxo através do corpo e do coração, tá certo? Tá, a circulação sistêmica, mas por onde é que tudo começa? Aí um gifzinho, e enfim, vamos lá. Então, vamos lá.
Assim que o sangue sai do coração do ventrículo esquerdo, ele vai passar pela parte ascendente da aorta e pelo arco da aorta e vai descer pela parte descendente da aorta, que é justamente formando esse arco aqui, como vocês podem ver. Além disso, a gente vai ter a presença daqui desses vasos que vão irrigar a parte superior, que Milena vai falar para vocês mais tarde. Então, a gente vai ter o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Mas ela vai falar mais detalhes de cada um desses daqui depois. Então, aqui, como vocês podem ver, a mesma imagem, mostrando aqui o arco da aorta, a parte ascendente, o arco e a parte descendente, e, de novo, o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Aqui a gente vê também a presença das duas artérias coronárias aqui, tanto a esquerda, essa aqui é a direita, essa aqui é a esquerda, como vocês podem ver, e aqui as mesmas estruturas no próprio coração, como vocês podem ver, todas as estruturas. Eu não vou repetir o nome de cada uma delas, não. Enfim, aqui só para lembrar também um pouquinho de vocês, de onde sai, né, todo esse tronco e tudo mais, ele sai daqui, que é do ventrículo esquerdo, que é essa porção aqui, e ele vai dar origem às duas coronárias, como vocês devem ter, vocês já estudaram na monitoria também, mas a gente vai dar uma revisada rapidamente, que é a coronária direita e a coronária esquerda. Basicamente isso. Beleza, eu vou falar um pouquinho sobre os ramos de cada uma delas, mas é bem rápido, porque senão é o foco. Então, a artéria coronária direita, que é essa daqui, ela vai emitir dois ramos, que é o ramo marginal direito, que é esse daqui, e o ramo interventricular posterior, que é esse que continua até a parte de trás do coração e prolonga pelo septo interatrial na parte posterior, ou interventricular na parte posterior, septo interventricular. Beleza, até a artéria coronária esquerda, que é essa outra aqui, ela vai se dividir. Ela vai se dividir em ramo interventricular anterior, que é esse aqui, o ramo circunflexo e o ramo marginal esquerdo, que é esse daqui. Como vocês podem ver. Cada um deles vai ser responsável por uma irrigação específica que vocês já estudaram ou vão estudar. Enfim, aqui de novo a representação daquela parte do arco da aorta, tudo que a gente falou, da artéria subclave esquerda, artéria carótida comum esquerda e o tronco braquiocefálico. E essas subdivisões Milena vai ver com vocês. Tá certo? Isso aqui é uma arteriografia que mostra isso em vivo, literalmente, no próprio corpo de uma pessoa que fez esse exame, para vocês verem como não é tão bonitinho como parece nos livros, né? Para vocês verem as várias subdivisões, essas artérias pequenininhas aqui, todas elas têm um nome, a maioria delas, pelo menos, e aí a gente não vai falar só das principais, mas aí vocês devem dar uma lida também depois para saber o nome de cada uma delas aqui. Aqui também é um outro exame, que é uma ressonância magnética, uma angiorressonância magnética, que também mostra a mesma estrutura aqui, e essa parte aqui que são os próprios as artérias pulmonares também, as ramificações delas, no próprio pulmão, no parênquima pulmonar. E aqui são várias subdivisões que Milena e eu, a gente vai vendo conforme as aulas forem passando. A gente vai falar sobre cabeça e pescoço, sobre os braços, e aí a gente vai vendo melhor essas estruturas. Mas o foco agora, que eu vou dar para vocês agora, é na parte descendente da aorta. Ou seja, esquece tudo isso de cima que eu falei, e agora a gente vai seguir a aorta pela parte torácica até a parte abdominal. Então, ela vai ter essa divisão, a parte torácica e a parte abdominal, sendo que a parte torácica vai mais ou menos da própria curvatura do arco da aorta até a passagem que a aorta tem no diafragma. Então, qual é a altura, mais ou menos, que isso acontece? O arco da aorta é mais ou menos entre as vértebras T4 e T5, e o finalzinho da aorta torácica é mais ou menos entre as vértebras T10 e T12. Varia bastante. Então, é basicamente isso. Aqui está uma imagem praticamente da aorta completa, aqui com todas as suas ramificações, a maior parte delas, né, pelo menos. Então, é que vocês veem a extensão dela, né? Então, a gente vai estudar mais ou menos mais profundamente. Então, aqui tem um monte de estruturas, mas não se preocupem, eu não vou falar de todas, a gente vai falar só de algumas principais. Então, aqui a gente vai ter a presença do arco da aorta, como a gente estava comentando. No próprio arco da aorta, ele vai dar origem à artéria bronquial direita.
Mas isso aqui não é tão importante. É importante vocês saberem que a própria irrigação dos brônquios e dessa parte mais da traqueia vem diretamente do próprio arco da aorta e dessa porção descendente da aorta torácica. Então, é isso que é importante vocês lembrarem. Beleza, seguindo, a gente vai ter a aorta torácica descendente, que ela vai dar origem às artérias esofágicas aórticas. Então, quem é que vai suprir o esôfago em toda a sua extensão, ou na maior parte da sua extensão, vai ser a própria artéria torácica descendente, ou a aorta torácica descendente. Então, vai dar essa irrigação dessa região todinha, completa. E também uma coisa que vocês não podem esquecer, se chama das artérias intercostais posteriores, que aqui está representado só, ele botou só uma, mas são várias. São essas artériazinhas que estão aqui por trás dessa região aqui da costela, elas acompanham as costelas. Pode observar que tem várias, em cada nível tem uma delas. Você vai vendo que vai ter mais ou menos até o fim da caixa torácica, vai ter essas artérias intercostais posteriores. E elas também saem diretamente da própria aorta torácica descendente, tá certo? Aqui é que começa a complicar. Ela passou aqui pelo diafragma, beleza. Aqui começa a ter esses bilhões de ramos aqui, que a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro que a gente chama aqui é chamado de tronco celíaco. Ele vai dar origem a 3 ramos, que é a gástrica esquerda, a hepática comum e a esplênica, que é justamente essa daqui, a gástrica esquerda, que é essa aqui mais ou menos o número 13, se vocês estiverem enxergando, a hepática comum, que é essa do número 14, aqui que vai em direção ao fígado, e a esplênica, que é essa 15, que vai em direção ao passo, beleza? A próxima que a gente vai falar vai ser as renais, que acho que é bem evidente aqui onde elas estão, e vão suprir o rim, basicamente. A gente vai ter também a presença dessa daqui, que está entre as artérias renais, pode estar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo também, que é chamada de mesentérica superior, que ela vai irrigar grande parte das alças intestinais, do intestino grosso, do colo ascendente, do colo transverso, e o final do intestino delgado, que é o jejum no ilho, é principalmente irrigado por artérias. A gente também vai ter a presença das artérias gonadais, que é muito importante vocês saberem a diferença, que existem a testicular e a ovárica. No caso, quando é masculino, é chamado testicular, e quando é feminino, é chamado de ovárica. E, na maneira genérica, gonadal. É muito importante isso. Essa aqui a artéria gonadal esquerda, porque a junção Eduardo, da aorta... desculpa, Oi? acho que travou um pouquinho quando tu tava falando da mesentérica superior, que o pessoal tá falando aqui que travou no chat. Aí para mim também travou na parte da mesentérica superior. Pronto. É. Na parte bem importante, mas enfim. A mesentérica superior, só repetindo para vocês que não escutaram, ela vai irrigar principalmente o intestino delgado, mas as partes finais dele, ou seja, o jejunum e o íleo. E também vai irrigar parte do intestino grosso, que é o colo ascendente e o colo transverso, que é basicamente as porções que ficam praticamente do lado direito do abdômen. Além disso, as artérias gonadais que eu estava falando aqui, eu não sei se vocês escutaram, elas podem ser testicular ou ovárica, dependendo do sexo do indivíduo, e é muito importante essa diferenciação, porque já se cobra bastante isso na prova, e você tem que se ligar, se o indivíduo não tem sexo nenhum aqui, especificado é gonadal, e se não for, se for homem imerso, passando aqui no abdômen, vai irrigar o colo descendente, parte do intestino grosso, que é justamente o colo descendente também, e vai irrigar o colo sigmoide e o reto, toda a parte final do aparelho digestivo, basicamente. A gente vai ter também a presença aqui da bifurcação da aorta, que está mais ou menos entre as vértebras L4, L5, L3, mas geralmente L4, mais ou menos, mas pode variar também. Também tem a presença dessa artéria aqui, depois que ela se bifurca, ela vai se bifurcar em duas, que é duas artérias ilíacas comuns, que é denominada desse jeito, e depois se bifurcam de novo, entre ilíaca externa e ilíaca interna.
A ilíaca interna vai irrigar aqui a parte da pelve interior, basicamente, e a ilíaca externa vai descer para os membros inferiores. Além disso, a gente vai ter a presença dessa artéria aqui, que é chamada de artéria sacral mediana, que ela vai descer justamente dessa bifurcação da aorta até mais ou menos, literalmente no meio do sacro, basicamente é isso. Tá. Aqui, de novo, vocês podem ver a representação dela completa da aorta, desde cada porção, o arco, torácica e abdominal. E aqui é o que vocês vão encontrar, provavelmente, no laboratório, que são essas peças de plástico aqui. Então, vocês vão ter que saber identificar cada estrutura dessa daqui, que vai estar representada, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Aqui é só para vocês terem uma noção de um caso clínico, que é um aneurisma de aorta abdominal. Como vocês podem ver aqui, justamente na bifurcação da aorta, nessa região mais ou menos, e aqui um pouco abaixo das artérias renais, você vai ter a presença desse aneurisma gigantesco aqui, que tem solução, mas é complicado. Enfim, só para vocês terem um gostinho. Pronto, a arterial vai irrigar da artéria, elas drenam da mesma região com o mesmo nome. Então, aqui, lembra que eu falei que essa daqui eram as artérias intercostais Edu, desculpa posteriores, de que são novo, essas eu tô te incomodando, é porque na parte, depois do aneurisma, travou de novo, aí pro pessoal conseguir acompanhar. Ah, relaxa, sem problema, eu falo. Enfim, o que eu falei do aneurisma era mais para ilustrar, como eu tinha dito a vocês. Era só para vocês verem que mesmo a situação dessa, a gente ainda consegue resolver. É complicado, mas dá para resolver. Então, como vocês podem ver, esse aneurisma gigante está aqui, basicamente, entre a bifurcação da aorta, ainda pegando um pouquinho aqui da ilíaca, que você vê um pouquinho maior aqui, essa artéria, e até essa região aqui, possivelmente, talvez pegando um pouco da mesentérica inferior também, da artéria. Mas, enfim, é isso, basicamente. Pronto, voltando aqui que eu estava falando, o sistema venoso vai levar os nutrientes e o sistema venoso vai drenar tudo que existe ali, naquela região. Então, para toda região que você tenha uma irrigação, você também vai ter uma veia drenando aquela região. Geralmente, as veias e as artérias têm um nome muito parecido, ou muito, o mesmo nome, ou muito parecido. Tem algumas diferenças que a gente vai explicar agora, que eu falei nos slides anteriores aqui. Você pode ver que ela também vão ter veias que vão drenar essa região. Aí elas têm um nome um pouco diferente, que é isso que a gente vai falar. O nome dessas veias que drenam essa região é basicamente a veia ázigo, que ela drena a parte da caixa torácica, a parte direita da caixa torácica, ela vai drenar. Então ela vai ter como território de dreno o mesmo território de irrigação das intercostais posteriores. Além disso, a gente vai ter a presença da veia hemiásigo, que vai drenar também essa porção, mas essa porção da caixa torácica, mas na parte esquerda, e também vai se anastomosar com as veias aqui do abdômen também. A gente também vai ter a presença da hemiásigo acessória, que é chamada, ela drena a parte superior esquerda da caixa torácica, basicamente. Então, essas três são as principais que vocês têm que, pelo menos, saber. Beleza, ela vai drenar isso aqui, e ela vai drenar para onde? Ela vai drenar aqui para veia cava superior e vai entrar diretamente no átrio direito do coração, bem nessa região aqui, como vocês podem ver. Nós vamos fazer isso e vão entrar por aqui. Beleza? Beleza, agora começa a complicar um pouquinho mais, mas é tranquilo, vocês vão relaxar, não se preocupem, eu vou focar nas partes principais. Beleza, como a gente tinha parado, lembra que eu tinha falado para vocês sobre a aorta aqui abdominal. Então, ela se divide em artéria ilíaca comum, ilíaca externa e ilíaca interna. Agora, vamos fazer o caminho voltando, tá certo? Essas veias aqui vão drenar essa região, que é as veias ilíaca externa e interna, que elas vão drenar a região da pelve e a região dos membros inferiores. Elas vão drenar para onde?
para a veia ilíaca comum, seguindo aquele fluxo voltando para o coração, tá certo? Então, além disso, a gente vai ter a presença aqui de duas veias, que são as veias sacrais, tanto as laterais quanto as mediais, que vão drenar também para a veia ilíaca comum, ilíaca interna e externa. É uma rede bem complexa, mas é só importante vocês saberem que existem essas veias nessa região. Enfim, aí o fluxo continua a subir, e aqui é importante esse detalhe aqui, porque a veia hemiásico, lembra que eu disse que a veia hemiásico estava aqui, ela drenava a parte inferior esquerda da caixa torácica. Então, ela continua descendo, faz a anastomose aqui com o rim, e continua descendo, fazendo um plexo aqui, e fazendo a anastomose com a veia ilíaca comum também. Então, é bem complexo isso aqui, vocês não precisam saber disso, mas é só para vocês terem noção da complexidade, é só para isso. Ok? Então, o fluxo continua a subir, voltando em direção ao coração. Então, aqui a gente vai ter a presença também das veias renais, tanto a esquerda quanto a direita, que está aqui cortada. A gente também vai ter a presença das veias gonadais, tanto a esquerda quanto a direita, só que aqui é que tem a diferença entre essas veias gonadais. A veia gonadal esquerda, ela não drena diretamente para a veia cava inferior, como a veia gonadal drena para a aorta. É diferente aqui esse sistema. Essa via gonadal esquerda, ela drena para a veia renal esquerda, para depois drenar para a veia cava inferior. Então, isso tem um papel muito importante e clínico nessa região que irriga tanto os ovários quanto os testículos, dependendo do sexo. Beleza, aqui com a veia gonadal esquerda, ou a veia gonadal direita, que drena diretamente para a via cava inferior. Tá certo? Beleza. Também tem um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, mas aqui eu coloquei, que a veia suprarrenal, ela drena diretamente para a veia renal. Um detalhe que foi justamente o que eu não falei, é que eu acho que eu vou voltar, não, deixa para lá, vai ser muito complicado. Nas artérias, o suprimento da suprarrenal não vem da artéria renal, mas ele vem da artéria frênica inferior, que eu não disse a vocês, eu acabei esquecendo de colocar, mas ela também existe aqui, existe uma veia frênica inferior igualzinho à artéria, aqui, como vocês podem ver. Então tem essa diferença também no sistema venoso. Geralmente o sistema venoso tem mais de um caminho de volta, como vocês podem ver. A veia frênica inferior também drena a suprarrenal, mas ela tem como se fosse dois drenos, para facilitar justamente evitar o inchaço da região e acúmulo de líquido, tá? Então, continua subindo, beleza. A veia frênica inferior, como eu falei para vocês, beleza. E essas veias hepáticas, de onde é que elas brotaram aqui? Tipo, como assim? Sabe? Tipo, oi? Beleza. Então, voltando para o que a gente estava comentando antes. A aorta torácica abdominal descendente tem vários ramos. E eu falei vários ramos que existem veias correspondentes. Mas esses três ramos aqui, que eu vou colocar o nome deles, eu não sei se vocês notaram, mas não existem veias com esses nomes. O tronco celíaco, que é a veia gástrica esquerda, hepática comum e esplênica, não existe uma veia, pelo menos que a gente viu até agora. Mesentérica superior também não tem, e mesentérica inferior também não tem. Então, de onde é quem é que vai drenar essa região? Porque elas irrigam basicamente o fígado, o pâncreas, o baço, o intestino delgado, o intestino grosso. Então, ela irriga a maior parte das vísceras. Então, quem é que vai drenar isso aqui, essas artérias? É justamente a mais conhecida como a veia hepática portal. E por que ela vai drenar toda essa região aqui do intestino, de todos esses órgãos do sistema digestório, basicamente? Porque o sistema digestório é o que está mais em contato com o meio exterior. Então, ele tem mais probabilidade de ter toxinas, de ter bactérias. Então, o fígado, ele é um grande filtro do nosso corpo. Então, ele vai precisar neutralizar essas toxinas e purificar o sangue. Então, é por isso que todo esse sangue drenado dessa região passa pelo fígado, pela veia hepática portal, antes de atingir Deixa, tá mais longe. Antes de atingir as veias hepáticas, como eu tinha falado, na veia cava inferior. Então, só que veja só, se vocês observarem, tem vários ramos aqui. E é aqui que a coisa fica mais legal, sabe? Tipo, se vocês verem, ela vai ter uma veia gástrica esquerda, então, diferente da artéria que sai do tronco celíaco,
todo o tronco celíaco, mesentérica superior e mesentérica inferior, vai ser drenado para a veia hepática portal. Então, a gente vai ter a presença da veia gástrica esquerda, a direita, que vocês vão estudar, vocês vão estudar cada veia dessa daqui, artéria, melhor no sistema digestório. A gente está só falando por cima. Então, a gente vai ter a presença da veia esplênica também, a presença da veia mesentérica superior, aqui drenando a parte final do intestino delgado, o cólon ascendente e parte do cólon transverso, e a gente vai ter a veia mesentérica inferior, drenando o final do intestino grosso, cólon descendente, sigmoide e reto, tá certo? Beleza, e aqui é um resumo do que eu falei, tá vendo? Todas essas veias aqui, confluindo para a veia porta, elas passando pela circulação portal, saindo pelas vias hepáticas e entrando aqui na veia cava inferior, nessas 3 vias hepáticas aqui que é chamada. Basicamente isso. E agora uma pausa para vocês respirarem, beberem água, ir no banheiro, fazer alguma coisa para dar uma relaxada. Eu vou, acho que uns 5 minutos no máximo de pausa. Pronto, aí a gente vai arrumar aqui enquanto vocês respiram, porque foi muito nome, muita coisa, mas com calma e paciência, voltando depois quando a aula estiver gravada, dá para conciliar direitinho. Edu, tá aparecendo direitinho a tela? Tá cheia? Tá tranquilo. Tá cheia, pronto. Se tu puder só aumentar um pouquinho o teu, o teu mouse, seria bom. Aumentar o tamanho. Eu aumentei pra caramba pra ver se vocês conseguiam enxergar. Acho que eu vou usar o computador, então. Pronto, pode ser também. Tá bom. Tá, acho que já dá pra continuar, né? Será que o pessoal já voltou da água? Espera mais um pouquinho, até 5h30, 32 mais ou menos. Tá certo. Pra bater 5 minutos. Acabei conseguindo aumentar o cursor. Não sei se deu pra. Acho que ficou até muito grande. Eu coloquei o meu no tamanho 6, se isso te ajudar. Deixa eu ver. Vai parecer bem gigantão, mas eu acho que é a melhor maneira, que aí, porque fica menor a tela quando você apresenta, não fica a tela cheia. Aí a pessoa consegue enxergar melhor. Beleza. Tá grande, né? Eu acho que já pode continuar, já. Acho que já bateu 5 minutos. Pronto, então. Depois que todo mundo respirou, né? Vamos voltar a revisar o que a gente estava falando, né? Que eu não sei se vocês perceberam a metodologia da aula até agora, mas primeiro vocês viram a horta ascendente, né?
Depois, a gente pulou o arco da aorta e foi direto para a aorta descendente. E agora, a gente vai falar dos ramos que saem diretamente do arco da aorta. Aqui, do lado direito, a gente vai ter o que a gente chama de tronco bracocefálico. No tronco bracocefálico, ele vai se dividir em duas artérias. A artéria subclave direita e a artéria carótida comum direita, ascendendo aqui para cima. Do arco da aorta do lado esquerdo, vai sair a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Perceba que são as mesmas artérias, a direita e a esquerda, só que uma do lado esquerdo sai diretamente do arco da aorta e do lado direito ele precisa de como se fosse de um intermediário, que no caso é o tronco bracocefálico. Aí, agora a gente vai dar ênfase a que ascende para a cabeça e para o pescoço, que vai ser a artéria carótida comum, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aí vamos falar dela, né? A artéria carótida comum. Aqui, voltando tudo, né? Tá aqui, esse é o lado direito, né? Ela ascende, então aqui provavelmente é o tronco bracocefálico. Dobrando aqui, a gente tem a artéria subclave e ascendendo, a gente tem a artéria carótida comum. Lá em cima, próximo da quarta vértebra cervical, a gente vai ter a divisão dela em artéria carótida comum, artéria carótida externa, e artéria carótida interna. Só que no meio dessa divisãozinha, lá na quarta vértebra cervical, a gente vai ter como se fosse uma protuberânciazinha, que é até o local onde a gente palpa o pulso carotídeo. Vocês podem palpar os 2 dedos. Palpar essa região é bem fácil de perceber o pulso. E aí a gente tem uma dilatação que a gente chama de seio carotídeo. Esse seio carotídeo, ele contém baroreceptores, então às vezes a pessoa está numa crise hipertensiva, às vezes o médico pega e começa a massagear essa região em busca de tentar diminuir essa pressão, né? Mas é uma das técnicas. E outra coisa que eu queria que vocês percebessem aqui é que a carótida externa, ela está mais medialmente e ela vai irrigar essa parte aqui da face, e a carótida interna, ela está mais lateral e ela vai ascender e entrar dentro do crânio. Vamos focar agora na carótida externa, tá certo? Aqui está a carótida externa. Então, como eu falei para vocês, ascendi na carótida comum, ela ascende, chegou aqui na quarta vértebra, ela se divide em carótida externa e carótida interna, que foi cortada. Aí, vê se vocês acompanham. Aqui, é importante que vocês, quem está copiando, então tá anotando, é bom parar e ficar olhando para a tela. Porque isso aqui é meio que como se fosse um esquema. Pela altura, a gente vai dizendo quem é cada artéria. Então, tipo, tentem parar agora e olhar para a tela. O primeiro ramozinho que sai da carótida externa vai ser a artéria tireoide superior. A artéria tireoide superior, ela vai irrigar a parte lateral da tireoide e vai emitir um ramozinho aqui na membrana tireoide, que vai ser o ramo laríngeo superior, certo? Então, primeiro ramozinho que sai, a artéria tireoide superior. Ascendendo na minha carótida externa, a gente vai ter esse segundo ramozinho aqui, que vai ser a artéria lingual, que vai para a língua, né? Irrigar a língua. Ascendendo um pouco mais acima, nós vamos ter esse ramo aqui, que passa por detrás do ângulo da mandíbula. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele faz essa curva e ascende para a face do crânio, né? Então, essa daqui é a artéria facial, certo? Ela ascende aqui para o crânio e ele vai emitir alguns ramozinhos, que é o ramo submentual, o ramo labial inferior, o ramo labial superior e um ramo bem importante, que é a artéria angular, certo? Que ela vai aqui para a região medial da órbita. Ok? Então, a artéria facial, essa aqui, que faz essa dobra. Às vezes, a gente consegue palpar ela, se você não pressionar com muita força aqui nessa região do ângulo da mandíbula. Certo? Aí, ascendendo mais acima ainda, a gente vai ter essa artéria aqui bem grossa, passando lá pelo ramo da mandíbula, que vai ser a artéria maxilar, que a gente vai destinar um slide só para ele, porque ele tem vários ramos. E subindo aqui superiormente, a gente vai ter esse ramo bem grandão que está indo para os ossos do crânio, que é a artéria temporal superficial. Na parte posterior da artéria carótida externa, a gente vai ter 2 ramos importantes, que é esse daqui, que está indo para a região occipital, então o nome dele é artéria occipital,
E esse daqui mais para cima, que é o 23 aqui, se vocês estiverem vendo, que é a artéria auricular posterior, certo? E faltou falar da artéria faríngea ascendente. Nessa imagem aqui não dá para ver muito bem ela, mas se eu voltar aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma artéria aqui ascendendo. Não sei se dá para vocês verem. Tem uma artéria aqui ascendendo para cima. Então, essa é a artéria faríngea ascendente. Okay. Aí, só para a gente revisar, aquele ramo lá superiorzinho que sai é a artéria tireoide superior. O que é mais para a região aqui lingual é a artéria lingual. O que faz a minha volta é a artéria facial, que ela ascende formando o ramo labial inferior, o ramo labial superior e a artéria angular, aqui na região medial da órbita. Ascendendo para cima, a gente tem a artéria maxilar, que ela vai bem para o ramo da mandíbula. E mais superiormente, a gente vai ter a artéria temporal superficial. Revisando novamente, né? E, posteriormente, a artéria carótida externa, que os ramos posteriores. O primeiro vai ser o que vai para a região occipital, que vai ser a artéria occipital. E o que vai para a região do meato acústico externo, que é a artéria auricular posterior. Aí, aqui é uma imagem um pouco mais real, né? Que a gente vai recapitular as coisas. Aqui a gente tem a artéria carótida comum, lembrando, lá perto da quarta vértebra cervical, ela se bifurca, e aí ascende, vai dar a artéria facial, que vai para a face, aqui tá um pouco difícil de ver qual que é, porque tá mal representado. Mas ascendendo mais acima, indo para a região do crânio, a gente tem a artéria temporal superficial. Nessa imagem aqui a gente consegue ver melhor os ramos. Ascendendo, carótida comum, carótida externa, carótida interna. Na carótida externa, o primeiro ramozinho que sai é a artéria tireoide superior, o segundo ramozinho que sai é a artéria lingual, o terceiro para cima é a artéria facial, que vai dar essa volta, mais para cima e mais grosso vai ser a artéria maxilar, posteriormente a gente vai ter a artéria occipital, posteriormente, superiormente, a gente vai ter a artéria auricular posterior. E essa daqui que está no meio, né, entre a artéria carótida externa e a artéria carótida interna, a gente vai ter a artéria faríngea ascendente, aqui indo para cima, que é aquela que eu mostrei naquela outra imagem. Pronto. Vocês lembram desse ramo aqui grosso que eu falei, né? Que é a artéria maxilar. A artéria maxilar, ela emite tantos ramos que a gente precisou dividir ela em 3 partes para poder conseguir entender, para ficar mais didático, né? A primeira parte, bem aqui no ramo da mandíbula, vai ser a parte mandibular. A parte mandibular, ela vai emitir essa artéria aqui, que é a artéria timpânica anterior, que ela vai emitir um ramo, que é a artéria auricular profunda. Vocês estão vendo esse seisinho aqui bem pequenininho. Então, timpânica anterior emite auricular profunda. Mais para baixo aqui, vocês estão vendo que tem essa artéria aqui que está indo para os dentes inferiores? Então, ela se chama alveolar inferior. Ela vai emitir 2 ramos. O 9 aqui, miloioide, e o 10 aqui, o ramo mentual, por causa do forame mentual, certo? E outro ramo, ainda da parte mandibular, é esse aqui que está entrando dentro do crânio, ó, tá vendo? Fazendo esses ramozinhos mais claros, porque está dentro do crânio, que é a artéria meníngea média. E ela é importante porque é ela que irriga a dura mater. Pronto, essa foi a parte mandibular, né? A primeira parte da artéria maxilar. A segunda parte da artéria maxilar é a parte pterigóide. Por que ela tem esse nome? Porque a maioria dos seus ramos vão irrigar os músculos da mastigação. E quem são esses músculos da mastigação? Os pterigoides, o masseter e o temporal, né? Então, esse ramozinho aqui é a artéria massetérica, que vai para o masseter. Esse daqui, o 15, é a artéria bucal, que vai para a região da bochecha. Esse ramozinho aqui pequeno é a artéria pterigoide, que vai para os pterigoides. E esse daqui é o temporal, a artéria temporal profundo posterior, e o 13, a artéria temporal profunda anterior. Certo? Essa foi a parte pterigóide que vai
a maioria das artérias para os músculos da mastigação. E a terceira parte da artéria maxilar é a parte pterigomaxilar, que vai estar na fossa pterigo-palatina, que é essa regiãozinha daqui. Aí a gente vai ter vários ramos. Esse primeiro aqui, bem fininho aqui, é a artéria palatina descendente, o 20 aqui. O 16, que está indo aqui para a região alveolar, né, dos dentes, vai ser a artéria alveolar superior posterior, que está indo para a região posterior. O 23 é um que adentra dentro da fossa, realmente ele fica lá dentro, que é a artéria esfenopalatina. E o 4 aqui é a artéria infraorbital, porque está saindo aqui da região infraorbital. E ela emite um ramozinho, que é a artéria alveolar superior anterior, porque ela está indo para os dentes anteriores. Então, são 3 partes da artéria maxilar. A parte mandibular, a parte pterigóide e a terceira parte, que é a parte pterigomaxilar, certo? Aí, de ramos importantes, alveolar inferior é bem visível, infraorbital é bem visível, o temporal profundo, tanto o posterior como o anterior são bem visíveis, e a artéria meningea média, que é importante para a dura mater, né? Vou passar aqui, que a gente consegue ver melhor aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem a carótida externa, nessa região aqui seria a parte mandibular, aqui a artéria alveolar inferior, com seu ramo miloiode e o seu ramo mentual. Aqui a parte pterigóide, enviando as artérias para os músculos da mastigação. E aqui a parte pterigomaxilar. Aqui o seu ramo infraorbital. Aí vocês lembram dessa artéria bem pequenininha aqui que está entrando na fossa pterigopalatina? Então, essa artériazinha, ela vai irrigar toda a região da parede lateral da cavidade nasal. Então, ela vai se distribuir aqui. É só para vocês terem uma visualização melhor. Sei que é muita coisa, mas se vocês forem seguir nessa sequência, vocês conseguem aprender. Então, vamos começar lá de baixo e tentar encontrar alguns ramos da artéria maxilar interna, né? Primeiro, para vocês entenderem essa figura, como que ela é. É um corte sagital, né, que foi retirado essa metade da face, né? Então, a gente consegue ver a parte da artéria maxilar mais interna, né? Então, começando aqui bem inferior, bem no começozinho da artéria carótida externa, a gente vai ter a artéria tireoide superior. Essa daqui seria a artéria lingual, acima dela, a artéria facial, ascendendo mais para cima, a gente teria a artéria maxilar, né, esse ramozinho grosso, emitindo a artéria alveolar inferior, indo para os dentes inferiores. Aí, continuando, a artéria bucal, a artéria alveolar superior anterior e a artéria infraorbital. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que a artéria carótida interna, ela acende aqui, ó, entrando no crânio e emitindo seus ramos. Então, essa é a carótida interna, certo? É dela que a gente vai falar agora. Então, novamente, sempre começando lá embaixo, a gente tem a carótida comum. A carótida comum no nível da quarta vértebra cervical, ela se bifurca com a carótida externa mais medialmente e com a carótida interna mais lateralmente. A interna, ela vai ascender e entrar no crânio pelo canal carotídeo sem emitir ramos. E para isso, a gente divide ela em 4 partes. A primeira, aquela que ascende, a gente chama de parte cervical, justamente por estar próximo das vértebras cervicais. Quando ela entra no canal carotídeo, ela faz uma dobra, que a gente chama de joelho carótico, e nessa parte a gente denomina ela de parte petrosa, justamente porque está dentro do osso. Ascendendo mais para cima, ela forma como se fosse um S, se vocês se esforçarem muito, dá para ver um Szinho aqui, em que a gente chama de parte cavernosa, e esse S é o sifão carotídeo. Ascendendo ainda mais para cima, a gente tem a parte cerebral, que é justamente que vai formar o polígono de Willis. Aí esse polígono de Willis, né? O que é que ele tem de importante? A importância dele é que ele acaba sendo anastomose entre a artéria vertebral e a artéria carótida interna. Tá, mas o que é isso? A artéria vertebral, ela é um ramo da artéria subclávia. Então, como é que funciona?
Essa artéria vertebral, ramo da subclávia, ascende, entra no crânio pelo forame magno, se junta à direita e à esquerda e forma a artéria basilar e vai ter como ramo terminal a artéria cerebral posterior. Ok, parou aí a artéria vertebral. Já a artéria carótida interna, ela vai ascender no crânio, como vocês viram aqui, e vai formar dois ramos terminais. A artéria cerebral média, aqui, ó, tanto direita como esquerda, e a artéria cerebral anterior. E a artéria cerebral média e anterior, elas vão se anatomizar com a artéria cerebral posterior por meio das comunicantes, comunicante posterior e comunicante anterior, formando o polígono de Willis. Aí, ó, só para vocês terem uma noção, então, a artéria vertebral ascende aqui, forma a artéria basilar, a artéria basilar forma a artéria cerebral posterior, que é a parte da subclávia, né? E a carótida interna, ela vai formar os seus ramos terminais na artéria cerebral média e na artéria cerebral anterior. E eles vão se juntar por meio das artérias comunicantes, tanto a anterior como a posterior. Aí, de aplicação clínica, a gente vai ter o hematoma epidural, né? Que nada mais é do que uma pancada que houve o acúmulo de sangue na dura mater, entre a dura mater e o periósteo, né? E aí acaba pressionando os tecidos e não é bom. Então, precisa drenar, precisa retirar esse sangue. A aplicação clínica é o AVC hemorrágico, que nada mais é do que a ruptura de um vaso dentro um daqueles vasos lá que a gente viu, né? Então, aqui foi uma prática do SVO, que vocês vão ter no terceiro período, né? E que acaba vocês tendo a oportunidade de ver casos assim reais. E tá aí as fotos para quem gosta de ver, né? Saber como que é. Tá. Aí agora, sei que vocês devem estar um pouco assustados com tantos de coisa, mas sabendo as principais, fica mais fácil de entender o sistema venoso. O sistema venoso da cabeça e do pescoço, certo? A gente vai destrinchar cada um desses. Então, o sistema venoso, ele tem início na veia cava superior. A veia cava superior, ela é suprida por duas veias. A veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda. Percebam que a veia braquiocefálica esquerda, ela tem um comprimento maior, porque ela precisa passar sobre o arco da aorta para chegar até a veia cava superior, que fica no átrio direito. E aí, do que são supridas as veias braquiocefálicas? A veia braquiocefálica é suprida pela veia jugular interna e pela veia subclávia, tanto a direita como a esquerda, certo? E aí, quando a veia jugular interna e a veia subclávia se juntam, formam um ângulo aqui, vocês estão vendo? Que a gente chama de ângulo venoso. Aqui, ó, jugular interna se juntando com veia subclávia, formando o ângulo venoso. Aí, essa foto aqui foi mais para lembrar de falar da veia tireoide inferior, que foi na minha época, né? São 4 ou 5, então faz um tempo já. Mas na minha época foi uma questão da prova prática. Essa veia tireoide inferior aqui. Vocês, quando vocês verem a peça lá do laboratório, vocês vão ver que dá para ver ela. Pronto. Então, vamos falar dessa daqui, que acende para a cabeça, né? Que é a veia jugular interna. A veia jugular interna, ela tá aqui ascendendo, vocês estão vendo, e ela vai ter alguns ramos importantes que vocês precisam saber, que são, às vezes, similares às artérias. A veia jugular interna, ela vai emitir esse ramo aqui superior, que é a veia tireoide superior, certo? Vocês estão vendo que tá indo para tireoide. Mais acima dela, a gente vai ter a veia retromandibular. Lembra que daqui tinha a lingual, a artéria lingual, a artéria facial? Então, aqui, elas meio que vão se juntar em um ramo anterior, que vai ser a veia retromandibular. A veia retromandibular, aí é que ela vai emitir a veia facial e a veia lingual. Então, a veia facial ascende do mesmo jeito que a artéria sobre o rosto e vai formar a veia angular, na parte medial da órbita. A veia retromandibular, ascendendo para cima aqui, olhem para a tela, né? Ascendendo aqui, a gente vai ter a veia temporal superficial, que vai drenar o sangue da região do crânio, e ela vai emitir um ramo aqui, que é a veia maxilar, que vai formar um plexo. Aqui dá para ver melhor, vocês conseguem ver.
a veia retromandibular, nessa imagem aqui dá para ver melhor. A veia retromandibular, a veia facial, veia angular, a veia retromandibular ascendendo, formando a veia maxilar e formando um plexo, que a gente chama de plexo pterigóide, que ele vai drenar todo aquele sangue da artéria maxilar que estava nessa região. E subindo, ascendendo ainda mais, a gente tem a veia temporal superficial, né? Que vai drenar toda aquela região do crânio. Aí uma coisa que eu queria falar para vocês é que, diferentemente da artéria, que a gente tinha a carótida externa, a artéria carótida externa, irrigando a face externa irrigando a parte externa da face, e a carótida interna entrando, né, e irrigando a parte interna do crânio. Aqui é a jugular interna, a veia jugular interna, que vai emitir ramos para a face externa, como também é ela que vai adentrar dentro do crânio. Existe a veia jugular externa, sim, ela tá aqui, ó, tô mostrando para vocês, mas ela não emite ramos tão importantes como a jugular interna. Ela só vai emitir uma aqui que vai para a região occipital. Então, é a jugular interna que vai fazer a drenagem tanto da face exterior como da parte interna do crânio. Pronto, aí aqui vamos só recapitular rapidinho. Aqui, a gente vai ter a jugular interna, a veia tireoide, veia jugular interna, né? A veia tireoide superior, a veia retromandibular, partindo aqui com a veia facial, na parte medial da órbita, a veia angular, veia lingual. Ascendendo aqui, nós temos a veia maxilar, formando o plexo pterigóide, e mais acima, a veia temporal superficial. Voltando para a jugular interna, vocês estão vendo que ela adentra no crânio pelo forame jugular, certo? Então, aqui recapitulando, nós temos a veia jugular interna, aqui o ângulo venoso, a veia subclávia, aqui é a mesma forma, e aqui, ó, o que eu falei para vocês, a veia tireoide inferior, que foi uma das questões da prova prática da minha época. Pronto. Vocês viram que a veia jugular interna ela entrou no crânio pelo forame jugular, né? E aí, a drenagem intracraniana ela é um pouco diferente, porque ela não é formada por veias em si, mas sim por seios. Esses seios, eles vão receber todo esse sangue interno da região craniana, né? E aí, a gente vai ter o seio transverso, que é esse aqui, acompanhe na imagem, né? O seio transverso. Esse aqui que faz essa dobra é o seio sigmoide. Na região do osso esfenoide, o seio cavernoso. Na foice do cerebelo, nós vamos ter o seio reto. E vocês estão vendo essa região aqui cortada, como se fosse um triângulo azul? Aqui vai ser a região da confluência dos seios, porque esses seios, eles depositam o seu conteúdo nessa região. Perto do local da artéria basilar, nós vamos ter o plexo basilar, que vai fazer a drenagem dessa artéria. E aqui, no finalzinho do seio reto, nós vamos ter a veia vertebral magna, que ela vai fazer a conexão entre as veias superficiais do cérebro até os seios, até esses seios para depositar na confluência dos seios. Aqui a gente tem corte sagital, né? Então a gente vai conseguir ver seios que não eram possíveis ver naquele corte lá anterior. Aí aqui, na foice do cérebro, né, na região superior, nós temos o seio sagital superior, na região inferior, o seio sagital inferior, aqui mais para baixo, o seio occipital, e aqui aqueles que a gente já falou, né? O seio reto e a veia vertebral magna, certo? Mas essa drenagem é a drenagem interna, né? E o que acontece com aquele sangue lá superficial, perto da região mais superficial do crânio, né? Aí já é responsabilidade das veias diploicas. São essas veias aqui mais superficiais do crânio, e aí elas adentram nesses seios por meio das veias emissárias, certo? E era isso. Não sei se ficou alguma dúvida para vocês falarem. Não, eu acho que foi isso mesmo. E não saiam ainda, calma, que a gente preparou um game para vocês ainda jogarem no Kahoot. Isso. A gente vai fazer um testezinho, que é aquele aplicativo que a gente colocou para baixarem. Deixa eu parar aqui.
Eu vou sair, Eduardo, aí tu coloca. Tá, beleza. Na verdade, nem precisa, eu vou compartilhar só. Pronto. Que a gente vai colocar só. Tu saísse? Saiu. Sai, Ok. foi. Quer que eu volte? Não, não tem problema não. Coloca aqui, eu vou mandar para o pessoal aí. Peraí. Ficou alguma dúvida, não, né? Acho que o pessoal. Tem alguém falou alguma coisa? Acho que o pessoal tá dormindo ainda. E depois de tanta coisa. Gente, alguém tem alguém vivo. Acho que o pessoal deixou o computador ligado e foi embora. Será? Só para dar audiência. Enfim, eu tô esperando aqui. Apareceu 3 pessoas já aqui para jogar. A gente dá um tempinho que o pessoal deve Eu estar. vou esperar até 6 horas, mais 3 minutinhos para o pessoal entrar. É um bombom, gente, quando a quarentena acabar. Tipo isso. Ó, eu lembro que eu ia falar. Coloca tu a parte dos slides que tem a parte do Kahoot, porque não tem como eu administrar o Kahoot e o outro ao mesmo tempo. Tu quer que eu apresente o slide? Apresenta melhor. Tá no, naquele lá, né? Dos vasos axiais? Vamos lá, termina o último. Cuidado para não passar demais para não dar a resposta. Tá certo. Ai, meu Deus. Peraí. Pode ser, vai. Tava pensando na coisa. Isso. Pronto, ficou sem nada, né? Beleza. Entrou 7 pessoas até agora. Tô esperando, vou esperar mais um pouquinho para ver. Tem 19 pessoas na sala, né? Então, até 6 horas a gente espera. Pode apertar já uma vez só para o pessoal já ir pensando já em que estrutura é essa. Ei, minha gente, é sério, não vale olhar na internet também não, né? Vou apertar de novo. Posso apertar de novo? Não aperta não, senão vai aparecer a resposta. Quase. Esperar mais um minuto, tá, minha gente? Pronto, bateu 6 horas. Eu vou dar o play aqui e a gente vai poder começar, tá certo? Vamos ver. Pronto, vai começar. A pergunta é qual o nome da estrutura apontada e qual a região que basicamente ela irriga. Ô, Eduardo, você precisa compartilhar a tela do Kahoot também. Ah, é? Pô, vocês não estão vendo não, pelo celular de vocês, não? Alô? Tu mandou o Eu código acho que pra não dá pra gente ver a opção, sabe? Você tem que mostrar no Kahoot. A gente só vê qual tecla apertar, mas a gente não vê as opções, entendeu? Poxa, que estranho. Ah, entendi. Vixe, então vamos fazer o seguinte. Ai, meu Deus, peraí, tá começando tudo aqui. Então, peraí. Vou botar mais uma vez, então, aqui. Vocês entram mais uma vez, então eu compartilho aqui a tela. Aí a gente mostra a estrutura e depois eu mostro o Kahoot. Então é melhor fazer logo tudo, Milena, então. Que aí eu faço os dois. Pronto. Então, deixa eu Achei que sair. aparecia para eles. Deixa eu, então, parar de compartilhar a minha e tu... Beleza, eu começo a compartilhar.
Tem 9 pessoas, eu vou esperar mais ou menos 9 pessoas entrar e a gente já começa direto. Aham. Vou compartilhar aqui minha tela já. Com medo de botar a resposta certa sem querer, mas tudo bem. Falta só mais uma pessoa entrar, só. Vou esperar mais um pouquinho. Se a pessoa não entrar, aí eu começo. 007. Enfim, eu vou colocar aqui só para vocês verem a estrutura de novo, só para vocês terem certeza. Tá certo? Essa daqui. Aí qual é o nome da estrutura e qual é a região que basicamente essa estrutura irriga. Tá certo? Morrendo de medo de que alguém pegue spoiler. Pronto, entrou 9 pessoas, vou colocar. Não posso nem responder, né? Porque senão. Tá, justamente. Quem não viu, vou falar que a artéria mesentérica superior é o nome da estrutura e ela irriga basicamente a região do jejunum ilho, cólon ascendente e transverso, que é parte do intestino grosso. Eu vou mostrar de novo aqui. Meu Deus, ainda bem que eu que estava aqui. Mostrar de novo só para vocês terem noção. Tá vendo aqui? Artéria mesentérica superior. Beleza. Agora o próximo, essa é a segunda pergunta. Qual o nome dessa estrutura aqui? Vou botar mais uma vez, aí vocês já vão mentalizando já o nome, e aí a gente coloca no Kahoot, tá? Deixa eu sair assim para não ficar o slide. Tá, vamos lá. Ó, quem tá ganhando é 007. Isso, a artéria intercostal posterior. Eu ainda coloquei essa daqui, intracostal, para ver se alguém caía, mas pelo visto ninguém caiu. Ou uma pessoa caiu, na verdade. Enfim. Aí o pessoal tá. Vamos ver quem tá ganhando agora. Ainda, 007 continua ganhando. Tá. Vamos para a próxima, né? Aqui, artéria intercostal posterior. Pronto, aqui é a terceira. É a mesma coisa. Que estrutura é essa? Essa daqui. Botar mais uma vez. Aí vamos mentalizando aí, a gente coloca. Isso aí para não ficar. Beleza, vamos lá. Essa daí, muita criatividade, viu? Para fazer as alternativas. Caramba! A maioria acertou, viu? Caramba! Orgulhoso aqui. Pelo menos alguém conseguiu aprender alguma coisa, né? Enfim, vamos para a próxima. 007 continua ganhando, eu não sei nem quem é. Droga, 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 droga. Merda. Merda. Acho que vai perder essa Mostra daí. bem rápido, mostra bem rápido, vai, tenta mostrar bem rápido. Aí, quase que eu botei o nome. Pronto. Daí volta lá pra eles verem as opções. Acho que já passou, já. Um segundo. Tem um segundo. Poxa. Enfim, é complicado. Eu passei sem querer, foi mal, minha gente.
Enfim, era artéria facial e maxilar. Vou voltar aqui para vocês verem melhorzinho. Artéria facial vindo por baixo, que ela tinha falado, e maxilar por aqui. Enfim, a outra vai ser a mesma coisa. Qual é as estruturas da seta amarela e qual é a estrutura da seta azul? Deixa eu só passar, só para ver. Não, bota... Ah, pronto. Beleza. Deixa eu ver. Quase. Pronto, essa outra são as duas estruturas também, a seta amarela e a seta azul, respectivamente. Tem duas estruturas, que é essa e essa daqui. Tá? Vamos lá ver. Ai, meu Deus. Espero que ninguém tenha visto. Espero que ninguém tenha visto. Mas que essa daí Aí, a maioria viu, tá vendo? Enfim. Vamos ver quem ganhou, olha aí. Olha aí, Zé. José Bezerra, Pedro, olha. Quem ganhou foi 007. Claro. Quem é 007? E quem é 007? Quero saber quem é. A pessoa tem que se apresentar para ganhar o bombom. Tem que ser. Acabar. A gente vai mandar pro correio. Tá certo, minha gente. Ganhou o bombom, parabéns. A gente vai mandar. Ano que vem eu te dou. Poxa, não foi José Bezerra, não. Tem outro José aqui, é? Não sabia, enfim. Ano que vem a gente te dá, Gil, o bombom, tá guardado já. Aí tu diz o sabor que tu quer que a gente compra, tá certo? Gente, muito obrigado por assistirem hoje a monitoria que a gente deu aqui. Basicamente, é bom que a gente também aprendeu muita coisa e vocês também, tá certo? Até a próxima. É isso. Obrigada, gente.